Todos, graça e paz. Vamos dar seguimento, às nossas exposições em 2 Timóteo. Nessa ocasião, a gente vai expor 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 12. Então, oramos para que a exposição da Palavra de Deus encontre solo fértil no nosso coração, que a Palavra do Senhor possa animar o nosso espírito, animar a nossa alma, animar o nosso coração, que ela possa nos alimentar, que ela possa nos amadurecer. Então essa é a nossa oração, o nosso desejo em relação à exposição da Sagrada Escritura, daquela que é a Palavra do Senhor. Pois bem, então vamos à leitura desse trecho de 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 12. Então esse texto diz assim: Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oremos. Senhor, queremos confessar a nossa dependência de Ti. Nós precisamos de Ti, necessitamos do Teu Espírito, nos dando entendimento da Tua Palavra. Então nós rogamos ao Deus Espírito, ao Santo Espírito, ao Espírito Santo, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele nos dê entendimento, que Ele nos ensine a aplicar a Tua Palavra da maneira correta, da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor deseja. Então é assim que nós te oramos, no nome de Jesus Cristo e humildemente. Amém. Pois bem, então esse trecho da carta de 2 Timóteo é um trecho belíssimo, muito porque expõe o Evangelho, explica o Evangelho de uma maneira muito sublime. E esse trecho inicia com um portanto. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. A carta é uma carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Então, ele está se dirigindo a Timóteo. Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Porque você tem uma fé sincera, como nos foi exposto no verso 5, recordo-me da sua fé não fingida ou da sua fé sincera. Então, porque você tem uma fé sincera, ou seja, porque você coloca a sua fé exatamente onde ela deve estar, ou seja, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Além disso, porque você tem desenvolvido o dom que há em você, Timóteo, como a gente viu na exposição anterior, no verso 6, quando diz, por essa razão, torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus, que mantenha acesa a chama do dom que lhe foi dado, ou seja, que desenvolva, né, o dom que estava sobre ele. Provavelmente o ministério do ensino, né, fazia referência ao ministério pastoral de Timóteo, né? Então, portanto, uma vez que você tem uma fé sincera, uma vez que você deve desenvolver o dom que há em você, e porque Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, como a gente viu no verso 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, por causa de tudo isso, por causa de sua fé sincera, por causa de você precisar se desenvolver quanto ao seu dom, e porque Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio, de autodisciplina, por causa disso, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Mas como um líder cristão, como um pastor cristão, que serve na igreja do Senhor, haja com coragem e não com covardia. Tenha coragem para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para expor as boas notícias, as boas novas de salvação de Cristo, em Cristo Jesus. Então, tenha coragem e não covardia. Na sua fraqueza, Timóteo, confie no poder de Deus. Exerça seu ministério, Timóteo, seu serviço com amor e com moderação, com domínio próprio. Portanto, ou seja, fortalecido dessa maneira, fortalecido à medida que desenvolve a sua vida dessa maneira, como pastor, como líder cristão, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E o Senhor aqui é uma referência direta à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Senhor foi o nome que Deus reservou para Cristo, né, ao exaltá-lo à mais alta posição, em razão da sua entrega, em razão da sua doação pela igreja. Então, Senhor é uma referência a Cristo Jesus, a Jesus Cristo, que havia sido crucificado, o que era escandaloso para boa parte dos judeus. Ter um rei crucificado, um senhor crucificado, isso era um escândalo para os judeus. Um rei, um senhor deveria reinar majestosamente e não morrer crucificado, assassinado, torturado numa cruz. Isso era motivo de escândalo, mas era desse Jesus Cristo que o apóstolo Paulo está exortando o Timóteo a não se envergonhar. Não se envergonhe de Jesus Cristo, que sem pecado recebeu a ira e a justiça de Deus no lugar de pecadores, sendo condenado e por sua morte e ressurreição, vencendo a própria morte e trazendo a vida espiritual para aqueles que constituem a igreja do Senhor. E isso era motivo de loucura para os gregos, ou para boa parte dos gregos, né? Porque como um ser ou alguém que cumpriu toda a lei, que não tinha pecado, como alguém que não merecia ser condenado, se fez condenação no lugar de pecadores, de pessoas que mereciam ser condenadas? Isso era uma pregação louca para os gregos. Não fazia sentido isso para os gregos. Mas era exatamente desse Cristo que morreu inocente, sem nenhuma culpa, se fazendo um condenado em lugar de pecadores, que o jovem Timóteo não deveria se envergonhar. Então, não se envergonhe de testemunhar, de anunciar, de falar do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que alguns judeus achem isso escandaloso, ora, como um Salvador é crucificado? Um Salvador deveria salvar as pessoas e não morrer crucificado.
Como um Salvador pode salvar alguém de alguma coisa se ele morre crucificado? Então, mesmo essa mensagem sendo um escândalo para alguns ou uma loucura para outros, isso não deveria levar o jovem Timóteo, a essa altura talvez já não tão jovem, mas não deveria levar Timóteo a se envergonhar de anunciar o Evangelho. Isso porque havia um agravante. Timóteo provavelmente era uma pessoa tímida, que tinha dificuldades, né, com a timidez. Essa talvez fosse uma das grandes fraquezas dele, além da fraqueza física, das constantes doenças que ele tinha. Então, aqui o apóstolo Paulo está exortando, tentando animá-lo a não se envergonhar de testemunhar, de anunciar o Senhor. Como em 1 Coríntios 1:23 fala, né, que mesmo pregando um Cristo que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, o apóstolo Paulo não se envergonhava disso, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 diz: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas apesar de ser escândalo para os judeus e loucura para os gentios, nós pregamos a Cristo crucificado. Desse Senhor, Timóteo não deveria se envergonhar de anunciar. Não se envergonhar dessa mensagem que é escandalosa para uns e loucura para outros. Não se envergonhar dos ensinos de Cristo Jesus. Não se envergonhar, não se colocar de maneira tímida no anúncio do Evangelho, mas anunciar o Evangelho de maneira destemida, sem medo, sem vergonha, né? Essa é a grande tentação que nós sofremos constantemente hoje em dia, de nos envergonharmos do Senhor, de nos envergonharmos de seus ensinamentos, de nos envergonharmos do seu estilo de vida, de sentirmos vergonha de viver o estilo de vida de Cristo, né? Há uma vergonha tanto em recebê-lo quanto em confessá-lo e também em anunciá-lo, né? Então, não pensem, irmãos e irmãs, que essa é uma tentação que o jovem Timóteo sofria, ou que o apóstolo Paulo, porventura, sofria. Não, essa é uma tentação muito presente nas nossas vidas. E a exortação é: não nos envergonhemos de anunciar, de testemunhar do Senhor. Não nos envergonhemos dos seus ensinamentos, do seu modo de viver, do seu estilo de vida. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. O apóstolo Paulo, como nós vimos na primeira exposição, estava preso, né? E ele exorta Timóteo que não deveria se envergonhar nem de testemunhar do Senhor, nem do apóstolo Paulo, que estava preso, né? Então, o apóstolo Paulo estava preso e era tratado como um criminoso comum, né, por causa de sua pregação do Evangelho, porque estava anunciando a obra de Cristo Jesus. E Timóteo não deveria se envergonhar das humilhações de Paulo, dos sofrimentos e das prisões pelas quais o apóstolo Paulo passava frequentemente, né? Isso porque se associar ao apóstolo Paulo, se associar a alguém que estava preso, se associar a alguém que estava sendo tido como um criminoso, poderia soar mal, poderia ser visto com maus olhos, né, pelos de fora, né, pelos que não estavam próximos à igreja do Senhor. Os de fora poderiam julgar isso como uma situação vergonhosa, né? Imagine um pastor, né, preso, né? Imagine o seu futuro pastor ou o seu pastor preso, né? Mesmo que por pregar o Evangelho, poderia ser que alguns, né, vissem essa situação como vergonhosa, né? E, na verdade,
Inclusive, alguns chegaram a abandonar o apóstolo Paulo. Aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo diz: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então, já haviam alguns irmãos, algumas pessoas que estavam se distanciando de Paulo, né? Porque ele estava preso como um criminoso comum por pregar o Evangelho. Mas ele insiste com o jovem Timóteo, com o pastor Timóteo: olha, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro dele. Sou prisioneiro porque prego o Senhor, porque anuncio a obra do Senhor, porque anuncio o Evangelho. Não se envergonhe, seja um anunciador destemido do Evangelho, que eu, apóstolo Paulo, também anuncio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo deveria, em contrapartida, né, não se envergonhar, mas não somente isso, deveria suportar os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Com coragem, ele deveria suportar esses sofrimentos junto com o apóstolo Paulo. Porque a causa era o Evangelho. Era por causa do Evangelho, não era por causa do apóstolo Paulo. Não era por causa de alguma causa pessoal do apóstolo Paulo, de algum desejo, de algum capricho do apóstolo Paulo. Não. Era pelo Evangelho. Suporte comigo os sofrimentos por causa do Evangelho, em favor do Evangelho, em razão do Evangelho, em função do Evangelho. Apesar dele ser escandaloso para uns, loucura para outros, de redundar em perseguições, em humilhações, sofrimentos, prisões, o Evangelho não poderia deixar de ser anunciado, proclamado, exposto, explicado, aplicado. Por isso, Timóteo, na sua fraqueza, na sua timidez, nas suas frequentes doenças, mas com o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza dele, não deveria se envergonhar de testemunhar do Evangelho, de testemunhar de Cristo, da sua obra, do Senhor, mas deveria se esforçar na pregação do Evangelho. Isso envolveria algum tipo de sofrimento, envolveria sofrimento, né? Seja em razão das perseguições, seja em razão de anunciar um Evangelho que era escândalo para uns, loucura para outros, enfim, seja com humilhações, com prisões, com xingamento. Anunciar o Evangelho envolveria algum tipo de sofrimento. E essa é a situação, né, do Evangelho quando ele encontra o ego humano. Né? O ego humano não quer ouvir o Evangelho. E o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de 2 Timóteo, tem uma fala muito elucidatória, muito clara sobre esse ponto. Quando ele diz, na página 36 e 37, o seguinte: o mundo sempre será hostil ao Evangelho. O homem natural repudia o Evangelho, pois este é um golpe em seu orgulho. Por que um golpe no orgulho? No ego humano. Porque o Evangelho revela à humanidade sua total falência espiritual. Mostra que ela está perdida. O ser humano é escravo do diabo, do mundo e da carne. É depravado, pois faz a vontade da carne e dos pensamentos, e anda segundo o príncipe da potestade do ar. Está condenado, pois é filho da ira. O Evangelho é odiado porque mostra que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas resultado da escolha soberana de Deus. O Evangelho exige arrependimento do pecador e a necessidade absoluta de ele colocar sua confiança exclusivamente em Cristo e este crucificado. O Evangelho humilha o ser humano e exalta Deus. Então, por isso, o Evangelho sempre será hostil
ao coração humano, ao ego humano, ao eu humano. Anunciá-lo sempre envolverá algum tipo de situação de sofrimento, né? Ou de dificuldade, né? Quando ele se encontra com o orgulho humano, porque ele vai de encontro ao orgulho humano, ele questiona o orgulho humano, o ego humano, a centralidade do eu. Mas mesmo assim, não se envergonhe de anunciar o Evangelho, de testemunhar do Senhor, porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, como ele afirma, como o apóstolo Paulo explica no verso 9. Veja, que nos salvou. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Timóteo, mesmo na sua fraqueza, poderia confiar no poder de Deus, porque Ele, através do seu poder, nos salvou na pessoa de Cristo. Mas nos salvou de quê? Nos salvou da sua própria ira, da sua santíssima justiça, da sua justa condenação, né? Se tornando condenação no nosso lugar, na pessoa do Filho, do Deus Filho. Então Ele nos libertou, Ele nos salvou da condenação divina. Nos salvou também do domínio do pecado. Olha, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, pecam, é verdade, mas não vivem um estilo de vida de pecado. Quando pecam, não conseguem ficar bem em razão do constrangimento ante o Espírito Santo. E logo se voltam arrependidos. Então, um verdadeiro discípulo, ele é salvo das amarras do pecado que o levavam a viver um estilo de vida pecaminoso. E ele é salvo do efeito eterno da morte. O aguilhão da morte não tem mais efeito para os que estão em Cristo. A morte não pode mais separar aqueles que são do Pai. Não pode mais separar a noiva do noivo. Então, com o seu poder, através de Cristo, através do Senhor, Ele nos salvou da condenação divina, do domínio do pecado, do efeito eterno da morte. Ele nos salvou e nos chamou. Ele nos chamou, nos convidou, nos atraiu para Ele através de Cristo. Ele tomou a iniciativa de nos chamar por meio da pregação do Evangelho. Ele nos chamou e nos deu entendimento das implicações da obra de Cristo na nossa vida. Ele nos chamou através do anúncio do Evangelho, através do anúncio da obra de Cristo, da obra e da pessoa de Cristo, à medida que o Espírito Santo nos convencia, nos dava entendimento do Evangelho. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, ou seja, com um santo propósito. Vocação fala de sentido, de propósito para a vida. E que propósito foi esse? Efésios capítulo 1, verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eis a santa vocação. Eis o santo propósito. Viver uma vida santa, separada para Deus, mesmo ainda aqui no mundo, como peregrinos, mas como peregrinos que apontam para Deus com a sua própria vida. Então Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, é como o texto segue dizendo, mas por causa da sua própria determinação e graça. A salvação, o chamado, o propósito
de Deus não vem a nós por nossas próprias obras. Não vem a nós porque nós compramos. Não vem a nós porque somos bons. Não vem a nós porque somos educados, inteligentes, cultos. Não vem a nós porque oramos muito, porque lemos muito. Não. Mas por causa da sua própria determinação e graça. Por causa da própria vontade e favor de Deus. Deus nos escolheu não porque previu que iríamos crer, mas cremos porque Ele nos escolheu, nos elegeu, nos salvou e nos chamou para a santificação e glorificação em Cristo. Como diria um estudioso, um teólogo chamado John Kelly, visto que depende inteiramente de Deus, nossa confiança pode ser inabalada, porque não depende da minha confiança. A confiança humana pode ser quebrada, a confiança humana pode ser abalada, mas a confiança em Deus ou a confiança de Deus não pode ser quebrada, não pode ser abalada. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, Ele não pode negar, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, visto que toda obra de salvação depende dele, então nossa confiança pode ser inabalada, porque é a confiança no que Ele disse, no que Ele prometeu, no que Ele fez, no que Ele haverá de fazer. Esta graça, todo esse evangelho, todo esse ensinamento do evangelho, que Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele nos deu um propósito, um sentido. Tudo isso nos foi dado pela graça, como um favor imerecido, mas por sua própria determinação e graça, é como o texto diz. E ele ainda diz mais, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Essa graça nos foi dada. É uma redundância aqui, ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Esta graça nos foi dada. Toda graça é um presente, é uma dádiva, é algo que foi dado gratuitamente. Esta graça nos foi dada em quem? Através de mim mesmo? Através dos pastores, dos líderes? Não. Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus é que temos acesso a essa graça que nos conduz a Deus, que nos dá vida, vida eterna. Ela nos é dada através de Cristo Jesus. Não por algo que fazemos, mas através do que Cristo já fez. Crer em Cristo Jesus é confiar que a sua obra é suficiente para nos salvar, nos chamar, nos santificar e nos glorificar, nos apresentar santos, imaculados, com vida eterna diante de Deus. Conhecemos mesmo a obra de Cristo? Você entende mesmo a obra de Cristo? Sabe o que ela significa para a sua vida? Porque crer em Cristo é confiar que a sua obra é suficiente para nos salvar, nos chamar, nos santificar, nos glorificar. Ser um verdadeiro cristão, um cristão sincero, não é somente crer em Jesus. Crer em Jesus, mas não crer na ressurreição, por exemplo, é inútil. O próprio apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, do 13 ao 14, quando ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então não basta só crer em Cristo como uma mera crença, como se ele fosse um amuleto da sorte. É necessário crer em Cristo e na sua obra, em toda a sua vida. A crença é o entendimento de quem é a pessoa de Cristo. É o entendimento, é a convicção do significado da obra de Cristo na nossa vida. Veja, não é somente crer em Cristo como se ele fosse um amuleto da sorte que vai nos ajudar a realizar nossos sonhos. Mesmo que nossos planos sejam pecaminosos e não tenham nada a ver com o caráter de Cristo, se eu crer em Cristo, ele vai realizar os meus sonhos. Não.
A fé em Cristo, a crença em Cristo não é essa. Não é um mero crer, não é um mero acreditar. Porque se fosse assim, os demônios também teriam uma fé. Os demônios também creem. Veja, Lucas capítulo 8, do 26 ao 29, relata uma situação muito curiosa. Veja, navegaram para a região dos Gerazenos, Cristo e seus discípulos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Preste atenção. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Veja, o endemoniado, uma pessoa sob o efeito de espíritos malignos, se dirige a Jesus Cristo e o chama pelo nome. E ainda diz mais, ainda reconhece que ele é Deus, ele é Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, os demônios conheciam Jesus, sabiam quem ele era e ainda rogaram a ele, fizeram uma oração pedindo que Jesus não atormentasse ele. Se os irmãos e as irmãs seguirem no texto, vão ver que lá pela metade, né, os demônios oram novamente a Jesus e pedem que Jesus mande eles, os demônios que estavam sob esse homem, mande eles para uma manada de porcos. E Jesus atende, permite que eles vão para a manada de porcos e se precipitam, né, em um abismo, em um precipício. Então os demônios também creem. Veja, Tiago, capítulo 2, verso 19, diz: Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. A sua fé é como a fé dos demônios? Um mero acreditar? Sem nenhuma confiança na obra de Cristo? Porque crer em Cristo Jesus, não é um mero acreditar, não é um mero crer, como se Cristo e o Evangelho fossem um amuleto da sorte. Não. Crer em Cristo Jesus é confiar, estar convicto, convencido de que a sua obra é suficiente para nos salvar, nos chamar, nos santificar e nos glorificar, nos apresentar imaculado diante do Pai. Esse Evangelho existe desde os tempos eternos. Veja, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, versículo 9. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, antes de tudo existir. Lá no seio da Trindade, antes de tudo existir, o Deus Filho já tinha decidido se entregar no lugar da igreja, da noiva. Ou seja, não foi um plano B que surgiu de última hora, do nada, para fechar uma brecha. Não. Era algo que já estava planejado desde os tempos eternos. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, nos conta a história de que foi decidido, de que o plano de salvação foi decidido antes dos tempos eternos. Conta-nos a história de como Deus é gloriosamente criativo, justo e santo e ao mesmo tempo misericordioso, amoroso e cuidadoso. Conta-nos a história de que Deus criou os seres humanos à sua imagem
para carregar o seu nome, a sua dignidade, cuidando da terra para a glória de Deus e para benefício do próprio ser humano. Mas em um dado momento, Deus permitiu que o ser humano se voltasse para dentro de si mesmo, para tentar honrar, dignificar, glorificar o próprio nome, e não mais o nome de Deus. E então o ser humano caiu na tentação, na enganação, na enrolação do maligno e passou a trazer vergonha para o nome de Deus. A criação passou a viver então entranhada com o mal e o ser humano vendo Deus como um inimigo, desconsiderando Deus completamente nas suas vidas. O ser humano passou a viver a partir de si mesmo, em torno do seu próprio umbigo, desconsiderando completamente Deus, ou seja, vivendo como um inimigo de Deus. Deus permitiu tudo isso para demonstrar, para além das palavras, como Ele é santo e justo e não pode tolerar o pecado. E por isso precisa condenar o pecado e o pecador também. Mas ao mesmo tempo Ele permitiu tudo isso para demonstrar também, para além de palavras, como é misericordioso e amoroso ao se entregar no lugar de pecadores através do Deus Filho, através de Cristo Jesus, para beber o cálice da ira e justiça do próprio Deus. Efésios capítulo 3, de 10 a 12, diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Ele mesmo criou, Ele mesmo permitiu a queda e Ele mesmo começou um processo de redenção. Tudo isso antes da fundação do mundo, em tempos eternos. Não foi um plano B. Todo esse processo terminará com novos céus e nova terra. Deus decidiu tudo isso em sua soberania antes que tudo existisse. Por isso que Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, como nós acabamos de ler, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E como estamos vendo aqui em 2 Timóteo 1, verso 9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada no verso 10, pela manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Ou seja, todo o plano divino formulado antes da criação do mundo, em tempos eternos, tornou-se visível na pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus revelou o que estava oculto. O mistério foi revelado em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, do 8 ao 11, diz: embora eu seja, isso Paulo falando, né? Embora eu seja o menor dos menores dentre os apóstolos, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo era responsável por expor o Evangelho, aquilo que estava oculto em tempos passados e que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Tornou-se visível na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus é o Deus invisível que se tornou visível. É o Deus encarnado que põe em prática na nossa história, no nosso tempo, o plano de salvação. Romanos 16, do 25 ao 26,
também nos esclarece esse mistério revelado, dizendo: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Então o Evangelho era aquilo que estava oculto e agora estava sendo revelado. Revelado na pessoa de Cristo e através das Escrituras, que contam a história da salvação, que relatam a história de como Cristo salvou a igreja. Por isso o verso 9 diz que esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E o verso 10 diz: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Seguindo, o verso diz: ele tornou inoperante a morte. Ou seja, o aguilhão da morte, como já falamos, perdeu o efeito. Ele tornou o poder da morte ineficiente. A morte não tem poder, ela é inútil. A morte se tornou como um escorpião sem ferrão, como diria John Stott. De modo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Para um cristão, a morte não é a última palavra, não é o veredito final. Morrer é lucro para os cristãos, porque eles sabem que estarão com Deus. A morte perdeu o seu efeito, perdeu o seu veneno para com os cristãos, porque ele tornou inoperante a morte. Além disso, ele trouxe para a luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, ele expôs a natureza, o tipo de vida que teremos ou que temos já acesso por meio do Evangelho. Uma vida eterna, de eterno conhecimento de Deus. Como João 17,3 nos explica, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é eternamente conhecer ao único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus. A vida eterna é o desenvolvimento eterno de um relacionamento com o Criador, com o doador da vida. E Cristo esclareceu isso, tornou isso claro ao ressuscitar, ao ascender aos céus. Ele trouxe para a luz a vida e a imortalidade, ou seja, a incorruptibilidade, a total aniquilação da natureza pecaminosa por meio do seu sacrifício santo e adequado, satisfazendo a ira e a justiça de Deus. Ou seja, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, ele nos dá acesso à vida eterna e à imortalidade, à incorruptibilidade. Esse é um dos motivos essenciais para se anunciar o Evangelho. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo ele sendo escandaloso para alguns e loucura para outros. Porque a vida e a imortalidade são concedidas por meio do Evangelho. Não é isso que o texto está dizendo? Ele tornou inoperante a morte e trouxe para a luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Só a igreja tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Não é o Estado que tem essa responsabilidade. Não são as escolas, não são as ONGs. Por isso a igreja não pode se calar, não pode se omitir de expor, de anunciar, de explicar, de comunicar o Evangelho. É necessário que ela faça isso, ela tem que fazer isso, ela precisa fazer isso porque essa é a sua função, é o seu objetivo magno, é o seu objetivo essencial. Anunciar o Evangelho. Então,
não só o pastor Timóteo não deveria se envergonhar, a igreja não deve se envergonhar, os cristãos não devem se envergonhar de anunciar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de expor o Evangelho, mesmo diante de perseguições, mesmo quando se queimam igrejas, mesmo quando se denigre os cristãos, mesmo quando se ri, se caçoa da mensagem do Evangelho, mesmo quando ela é escândalo para uns e loucura para outros, a igreja não pode se omitir de continuar anunciando essa mensagem de salvação, essa mensagem de vida eterna, essa mensagem de imortalidade, de vida, de eterna comunhão com Deus. Deste Evangelho, o apóstolo Paulo diz no verso 11, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, dessa mensagem que ele acabou de expor, que nós acabamos de refletir. Dessa mensagem, ele se tornou pregador, apóstolo e mestre. Pregador porque ele proclamava o Evangelho. Apóstolo porque ele foi comissionado pelo próprio Cristo para receber o Evangelho diretamente de Cristo, com autoridade para desenvolvê-lo. E mestre, porque ele ensinava, porque ele explicava, porque ele tornava clara e compreensível as riquezas, as implicações do Evangelho. Pregador e mestre ainda existem nos nossos dias. Os pastores são também pregadores, sobretudo mestres, responsáveis por ensinar o Evangelho, a mensagem da Sagrada Escritura para a igreja, responsáveis por alimentar a igreja. Mas apóstolos, como o apóstolo Paulo, com a autoridade dada por Cristo, um apóstolo de Cristo Jesus, não existem mais. Não existe ninguém que possa se colocar com essa autoridade como um apóstolo de Cristo Jesus no nível do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, ele encerra no verso 12, ou seja, a causa desse Evangelho, santo e glorioso. Por esta causa, ou seja, porque ele é um pregador, um apóstolo e mestre desse Evangelho. Por essa causa, por causa disso, também sofro, mas não me envergonho, diz o apóstolo Paulo. Porque sei em quem tenho crido. Ele não cria num amuleto da sorte. Ele não cria numa energiazinha boa ou numa energiazinha positiva. Não. Ele cria em Cristo Jesus, o Deus Filho, que se entregou desde tempos eternos e que se revelou como Salvador através da sua obra no nosso tempo, no nosso mundo. Ele cria na obra de salvação decidida antes da fundação do mundo e revelada no nosso mundo, no nosso tempo, dentro da nossa realidade. Isso não era um amuleto da sorte, era uma pessoa real, era o Deus encarnado, o Deus invisível que se tornou visível e que cumpriu toda a obra de salvação do início ao fim, que obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo, ou seja, estou plenamente convicto, plenamente certo de que Ele é poderoso. Ora, Ele foi poderoso para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. São as palavras do apóstolo Paulo no verso 12. Mas, que depósito é esse? Depósito é aquilo que eu depositei em algum lugar ou em alguma pessoa. É aquilo que eu confiei a alguém. Né? Quando a gente coloca a nossa confiança numa pessoa, a gente diz, eu depositei a minha confiança nela. Né? Então, o que Paulo tinha depositado? E a quem tinha confiado esse depósito? Bom, os comentaristas bíblicos
estão divididos em duas possibilidades aqui quando eles olham para o grego original no qual o Novo Testamento foi escrito. Então, olhando para o grego, para o original da Escritura do Novo Testamento, ainda não se tem uma certeza absoluta do que seja esse depósito. Então, há duas possibilidades. A primeira é que uns creem que o depósito, no original grego, é a vida e a salvação de Paulo, que ele depositou, ou seja, que ele confiou a Deus. E uma segunda possibilidade, que outros creem, é que esse depósito, no original grego, é o evangelho que Paulo depositou ou confiou a Timóteo, para que ele mantivesse guardado, né, e expusesse esse evangelho para gerações futuras. Então, há essas duas possibilidades, de que quando Paulo diz: sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei ou o que lhe depositei, né? Para guardar o meu depósito. O apóstolo Paulo pode estar dizendo que ele confia plenamente em Deus para a sua vida, para manter a sua vida e para concluir o processo de salvação. Ele confia em Deus plenamente para isso, ou ele está dizendo que confia em Deus, né, que ele haverá de ajudar o jovem Timóteo, ou o pastor Timóteo, a guardar o Evangelho, a preservar o Evangelho. Então, essas duas possibilidades, né? Independentemente de ser a vida e a salvação de Paulo ou o Evangelho confiado a Timóteo, o foco é que Deus é poderoso para guardar em segurança esse depósito, que ele é digno de confiança. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando, né? O foco é esse. Sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que confiei até o dia final, até o dia de Cristo, até a segunda vinda. Então, independentemente daquilo que Paulo esteja se referindo quando fala em depósito, independentemente daquilo que Paulo confiou a Deus, seja a sua vida e salvação, seja o Evangelho confiado ao pastor Timóteo, independente de ser essas duas possibilidades, Deus era poderoso e ainda é para guardar em segurança aquilo que Paulo confiou a Deus. Até aquele dia, até o dia da segunda vinda de Cristo, até o dia final. E assim nós concluímos esse trecho da exposição de 2 Timóteo. Então, que sejamos levados a essa fé em Cristo Jesus, a essa confiança na sua obra, e não a uma confiança, e não a uma fé que é um mero acreditar, que é um mero crer, como a fé dos demônios. Que a nossa fé não seja como a fé dos demônios, mas que a gente tenha entendimento da obra de Cristo. Que a gente esteja convicto de que a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação, para o nosso chamado, para a nossa santificação, para a nossa glorificação, para a honra e glória do Deus Pai. Que a gente esteja convicto disso, que essa seja a nossa fé e que a gente não se envergonhe da nossa fé, que a gente não se envergonhe de testemunhar do Senhor, que a gente não se envergonhe dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E, encerrando, gostaria de convidá-los a um momento de oração. Oremos. Deus, nosso Pai, nosso cuidador, nosso sustentador, pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender o Teu Evangelho,
a entender a obra de Cristo e as implicações dela na nossa vida. Se nós dizemos que cremos em Ti, cremos no Teu Filho, mas não entendemos a obra de salvação, não entendemos o Evangelho, ilumine nossa mente, nos dê entendimento pelo poder do Teu Santo Espírito e nos ajude a compreender a obra de salvação e as implicações dela para a nossa vida. É assim que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.